Olá, estou de volta aqui para o live exclusivo para falarmos sobre Lava Jato, para falarmos sobre a importante entrevista que foi concedida ontem pelo Vadi da Musa, o nosso colega, que na verdade ele é meu chefe aqui, o Miguel do Rosário, que é o editor-chefe aqui do programa, do blog O Cafezinho. Colega é um cacete, quem chama chefe de colega é o pessoal do PIG, tá bom? Quem manda na zorra toda aqui é o Miguel. Tá bom? E eu e o Rômulo Maia, que está na Suíça, vamos conversar com você a partir de agora, exclusivamente sobre a entrevista, sobre a Lava Jato, sobre as provas que serão apresentadas em capítulos aqui no programa, no blog O Cafezinho e também no Rômulo, nas páginas do programa, no Botando Pilha, todo mundo que tem compromisso com a verdade, para a gente desmascarar de uma vez por todas esses canalhas, moralistas sem moral, que ocuparam a sua vida através da Globo, através do PIG, partido da imprensa golpista, para falar sobre Lava Jato como uma operação de combate à corrupção. E ontem nós mostramos que a Lava Jato não é tão limpinha e cheirosa como venderam para você. Documentos foram apresentados na tela e hoje serão publicados aqui no blog. Repito, não vamos apresentar tudo de vez, vamos dividir em capítulos. Vazamento a conta-gotas, para matar os canalhas de raiva e de expectativa. Vocês torturaram muitas pessoas com suas mentiras. E nós, com documentos, vamos matar vocês de raiva e de medo e de tensão com documentos. Entendeu a estratégia? Gostou da estratégia? Rômulo, eu adoro. Foi bom ontem, né, Rômulo? Conversa um pouquinho com a gente. Eu adoro quando o feitiço vira contra o feiticeiro. Eu adoro ironia, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de sarcasmo, ironia. E quando eu vejo, assim, né, o caldeirão do bruxo virar e queimar ele, eu acho o máximo. Pois é. Então, fala aí, Rômulo, o que foi que você observou de muito relevante na entrevista de ontem? Wellington, é hors concurso. Aquele momento, né, em que... primeiro eu vou fazer, como se fosse um pré-requisito para o meu comentário. Algumas pessoas na militância, elas estão com uma certa preguiça mental com relação ao tipo de informação que elas consomem. Elas gostam de ver diretriz política ou bomba, furo, resumido nos 140 caracteres de um tweet. Então, se for um pouquinho maior que isso, se for, né, alguém falando por um pouquinho mais do que vídeo de 2 e 3 minutos, elas meio que se perdem. Elas estão acostumadas com essas coisas mais, né, bem processadas, assim, né, quase comida de hospital, digamos, para doente, né? Então, algumas pessoas, né, nos comentários ontem no YouTube, enquanto o Miguel do Rosário entrevistava o Vadi, naquela entrevista bomba, que abalou sim a República, e eu vou explicar por quê. Quer dizer, se a República ainda existisse, como você muito bem colocou. Essas pessoas questionavam falando, cadê a bomba? Mas cadê? A gente quer pergunta objetiva, a gente quer pergunta e resposta objetiva, tá muito longo e não sei o quê. Então, essas pessoas, né, eu queria primeiro registrar que havia essas pessoas questionando, e em resposta a essas pessoas, o Vadi da Musa, em determinado momento, fez para mim o maior destaque, né, um momento assim para mim que foi histórico da internet brasileira. Ele pegou, né, pediu para a assessoria ir lá buscar apenas, né, um aperitivo dos documentos que ele tem em mãos, e aí pegou lá né, o anexo que trazia a proposta de acordo que foi oferecida para a compra dele, né? O Zucoloto, né, que é o amigo pessoal, entre aspas, do Moro, né, naquele português esquisito dele, porque para mim não existe amigo impessoal. Mas ele que diz que Zucoloto, né, é seu amigo pessoal, né, e também é seu padrinho de casamento, uma pessoa com quem, como o Vadi da Musa disse, uma pessoa com quem ele viaja a Nova York, come nos melhores restaurantes. Pois é, então, essa minuta que o Vadi da Musa mostrou na câmera ontem, do contrato, ele não mostrou só na mão dele, não. Ele pegou e botou na câmera para a gente ler. Essa minuta de documento, né, de acordo de delação vendida, sendo mostrada online, assim, para milhares e milhares de pessoas, foi, assim, pontos, né, sensacional, comprovando aquilo que o Tacla Duran vinha dizendo, que ele tem as provas lá nos print screens, né, das fotos que ele tirou do aplicativo de mensagem com o Tacla Duran oferecendo esse negócio, e depois, né, essa era a oferta, e depois a entrega do produto foi quando ele recebeu do e-mail funcional,
de 3 dos procuradores, Pozobon, um outro lá cujo nome eu não me lembro e não é importante, e aquele que tem nome de galã de novela mexicana, Carlos Fernando. Fernando. Mas não tem a cara, coitado. A cara dele realmente não é de galã. Então, ele também estava em cópia e nunca esquecendo que, né, no aplicativo de mensagem, Tacla Duran também dizia que ia trazer Dedê para negociação. Dedê, olha só, não é Dedé Santana, minha gente. Não é Deus dará, Deus duvida. É aquele cara que fez um PowerPoint com o nome de Lula no meio, lembra daquela coisa bizarra que inclusive é plágio? Dizendo que Lula era chefe de organização criminosa. É esse canalha chamado Daltan Dallagnol, que usa o nome até de Jesus. O cara é tão porco que ele está no crime e usa até o nome de Jesus para enganar as pessoas. E ele está lá, no e-mail, com outros canalhas que se venderam aí através da Globo, que é a coisa mais porca do mundo, né, a Rede Globo, como os homens que vão salvar o Brasil da corrupção. Canalhas com C grande, aliás, com todas as letras maiúsculas. Ocuparam as vidas dos brasileiros, destruíram a indústria nacional, torturaram pessoas psicologicamente e até fisicamente em alguns casos. Famílias foram destruídas, reputações foram destruídas para canalhas que querem vender sentença. É isso que é abalar a República. Wellington, uma república séria. Correção, Wellington. Sim. Quando você fala venda de sentença, você está restringindo muito o âmbito da sua crítica. É venda de sentença, né, porque quem faz sentença é juiz, mas também tem venda de acordo de delação, que quem faz são procuradores. Mas é porque é o seguinte, a Lava Jato é um caso sui generis no mundo, onde polícia é um pacote de canalhas. Polícia canalha misturado com procurador canalha e juiz canalha, todo mundo no mesmo pacote. Então é venda de sentença, porque o juiz já sabe o que é que vai ter que escrever, que nem é ele que escreve. Porque aquele burro chamado Sérgio Moro, que não sabe falar português. Nem inglês. Inglês eu nem falo. É the book is on the table total, o inglês daquele cara, certo? Aquele burro já sabe o que é que tem que assinar. Entendeu? A gente está falando aqui, Rômulo, de uma coisa muito grave. Abalou a República para quem entende de política. E para quem não tem preguiça. Para quem não tem preguiça de ler, para quem não quer ler uma manchete e sair defendendo como se fosse tese de mestrado, tá bom? Tacla Duran mostrou um e-mail com membros da Lava Jato fazendo acordão para salvar a pele do próprio Tacla Duran. Isso é muito grave, minha gente. São esses canalhas que invadiram a sua casa, o seu rádio, diariamente dando entrevista com um moralismo que eles não possuem. Moralistas sem moral. É isso que eles são, moralistas sem moral. Canalha todo mundo aí. Wellington. Pois não. Eu só queria lembrar uma coisa. A mercadoria, né, foi oferecida, né, o acordo de delação para ficar com a tornozeleira. 15 milhões, hein? Era baratinho, 15 milhões. 15 milhões. Para ficar com a tornozeleira em casa, 2 anos, né, prisão domiciliar. Então, a mercadoria foi oferecida, né, pelo e-mail funcional dos procuradores, no e-mail deles lá do Ministério Público, mas a gente não pode esquecer que quem homologa acordo de delação é o juiz, não é verdade? Exatamente. E quem é esse juiz? Quem é? Desmoronando. Aí a gente tem lá a escuta, né? Porque eu e Tássia Camargos lideramos uma equipe aí de investigadores. A Tássia, desde que ela deu aquele furo do Lucas Arcanjo, ela é a melhor repórter investigativa do Brasil. Pois é, nós temos repórteres, são 143 repórteres investigativos. E um deles conseguiu colocar um microfone lá, um gravadorzinho que transmite ao vivo pra gente tudo que o Moro conversa ao telefone lá que tem na... Ele até hoje não tirou, ele não consegue encontrar, porque é micro mesmo, ele não vai conseguir encontrar nunca. Tá? E aí a gravação ao vivo aqui, ó. Diga. Amor, não tô conseguindo dormir. Tem até documento, amor. Tem e-mail, tem tudo. Eu não sei o que fazer. E agora? Amor, temos que fugir. Essa foi ao vivo, transmitida ao vivo aqui do Desmoronando, tá bom?
Alô, Rômulus, cadê Oi, você? Wellington, tô aqui. Volta, Olha meu só, velho. Eu Fala. só quero fazer um aviso público ao Facebook, porque enquanto eu estava aqui falando com você, eu acabei de tentar compartilhar para o meu perfil essa live em que nós estamos e acabei de receber uma notificação muito singela aqui dizendo você está bloqueado do uso desse recurso. Então, assim, eu quero dizer para o Facebook, né, que obrigado, né, eu quero dizer que também, diferentemente do meu lapso ontem, que não fiz o print dos 50 mil na visualização do YouTube, agora eu já fiz o print do Facebook me impedindo de compartilhar, e eu peço para você que está nos assistindo que compartilhe no meu lugar, porque eu estou impedido pelo Facebook de compartilhar essa live. Pois é, você pode compartilhar, curtir as páginas para a gente mostrar a nossa força. E eu vou conversar aí com os deputados e senadores da Frente Ampla Parlamentar Mista para que a gente abra um processo coletivo contra o Facebook e contra o Google. Porque primeiro lá, chamar... Certo? Internacional. Não, mas chamá-los primeiro, o Requião, né, o senador lá, nossa voz no Senado, se prontificou a levar isso adiante, levar essa turma de Facebook, Twitter e Google para dar explicações lá na Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação do Senado. Eu quero ver eles explicarem essas falhas, entre aspas, né? A falta de notificação para os seguidores quando entra live, o bloqueio das pessoas que não podem comentar, que não podem compartilhar, esses algoritmos que sumiram e derrubaram a metade do início de outubro para cá o acesso aos sites, né, que defendem a soberania brasileira. Eles, sempre lembrando, né, todas essas redes sociais elas são norte-americanas. Então, vamos ver isso, que eu acho que eu concordo com você, a gente deve perseguir mesmo internacionalmente, fazer o que chama de online shaming, né, que é compartilhar e mostrar para que todo mundo saiba o que eles estão fazendo para ver se eles se emendam. Eu não acredito que eles vão se emendar, mas enfim, a gente faz pressão, mas o primeiro passo para o pontapé inicial é levar essa turma para se explicar lá no Senado da República. Aproveitar que o João Six School está ouvindo a gente, eu quero dizer, João, fala com o Lindbergh Farias, você está em contato permanente com ele, que tem que fazer algo, aí o senador Requião já deu entrevista aqui a gente, falando sobre o assunto, tá? Que não dá para deixar o Facebook, o Twitter, o Google fazerem a festa aqui em cima da gente, não. Esses caras estão boicotando, bloqueando. A minha página acabou de cair aí, a Camila Govedice, que é a produtora do programa, acabou de me informar, tá? Também o Rômulus aqui, porque a gente está falando de uma operação canalha forjada nos Estados Unidos da América para destruir a indústria nacional brasileira, para destruir o Brasil, para entregar o Brasil aos norte-americanos, a invasão norte-americana silenciosa, que a gente que está aqui de fora percebeu muito antes e denunciou muito antes, e o Cafezinho é o blog que mais tem sido perseguido, e a gente tem que chamar esses caras do Google, Facebook, etc., para prestar depoimento... Não, chamar não, Wellington, tem que intimar uma CPMI, certo? A Frente Ampla Parlamentar Mista tem que fazer uma CPMI do Facebook, do Google, esses canalhas que estão derrubando as nossas transmissões, que pensam que vão escravizar a gente. Não vão, tá bom? E eu quero dizer Wellington, também... Só para avisar, eu vou voltar a esse tema no comentário final, porque quando a gente for falar, eu vou falar mais um pouquinho de Facebook, mas por enquanto foi só para dizer, porque eu acabei de constatar, né? Tentei compartilhar, né? O Facebook me impediu, obviamente já aprendi com a experiência de ontem, dei o print, e assim que terminar o programa eu vou compartilhar, mato a cobra e mostro o pau. É isso aí, a gente vai matar pau, não tem jeito não. A gente já destruiu o Pig, que tem que mostrar Fátima Bernardes não é virgem. Tá namorando com um pernambucano, gente boa de esquerda, e a gente aqui doido pensando que era Lula que tava comendo ela, não é? Daqui a pouco vaza aí imagem de atriz da Globo nua. É isso que eles sabem fazer, para desviar o foco. O papo aqui é Lava Jato. Lava Jato é uma farsa, farsa. O Tacla Fura Bolha. Foi a hashtag de ontem com sucesso total. Bombou. Tacla Fura Bolha. Hashtag Tacla Fura Bolha. Tá bom? Evidentemente, essa tag foi boicotada pelo Twitter. Então, você sabe que eu vi, assim, milhares de pessoal botando essa tag. Se você for procurar, você vai achar. Mas eu olhei na hora, né? Quando tava no ápice, no meio da entrevista, eu fui olhar lá o top 10, né, dos Trending Topics no Brasil, porque tem gente que acha que o Twitter é mais isento que o Facebook. Não é lá essas coisas não, hein? E como você já antecipou aqui, Wellington, o Face vai comprar uma parte do Twitter, né? Então vai virar tudo a mesma coisa. Eu fui lá olhar os Trending Topics, né, que são as hashtags mais repercutidas e mais comentadas, e não estava, né,
Tacla Fura Bolha, que estava bombando, e no lugar tinha uma lá, nem lembro qual era, mas que estava com mil compartilhamentos. Pelo amor de Deus, o site do Cafezinho caiu porque tinha mais de 500 mil acessos concomitantes ao mesmo tempo, derrubou. O Cafezinho vai ter que contratar uma nova empresa para dar um provedor que aguente esses acessos de mais de 500 mil pessoas ao mesmo tempo. E o Google vem me dizer que o compartilhamento da tag... o Twitter vem me dizer que o compartilhamento da tag Tacla Fura Bolha estava com menos do que 1000. Ok, eu acredito nisso. Eu também acredito em Papai Noel, tá bom? E só de curtidas ontem nós tivemos, só de curtidas, mais de 18 mil. Então, é brincadeira. Então, as pessoas curtiram e não assistiram. É isso aí que esses caras... Pois é. Então, é o seguinte, sobre isso a gente vai falar depois. Vamos voltar aqui a falar dos canalhas da Lava Jato, que o Miguel do Rosário me prometeu que vai colocar documentos que ele digitalizou ontem no blog, tá bom? Você vai acompanhar a novelinha que a gente vai fazer no cafezinho. A novelinha, a conta-gotas, a sacanagem que a gente vai fazer com os sacanas, tá bom? Hoje, o exército norte-americano está na floresta amazônica. O canalha do Temer está querendo aí privatizar todas as empresas que tenham participação do governo, sociedade mista. O pré-sal está sendo entregue com leilões que já foram comprovadamente realizados de forma irregular. O Dr. Rubens esteve aqui semana passada explicando isso e vai voltar essa semana para falar em que pé está aí essa questão do pré-sal. E esses canalhas querendo dizer que Fátima Bernardes está com um pernambucano de esquerda gente boa e que não é Lula, não existe. Pernambucano de esquerda gente boa só tem Lula. Tá bom? Não, que isso, velho. Tá fechado lá, É pra sacanear com eles. É só botar Lula na pauta deles. Os pernambucanos sabem que eu tô de sacanagem. Os pernambucanos conhecem os baianos bem. Não é verdade? Wellington, pois você não. Falando dessa tentativa de diversionismo patética, né, do namoro fake, que foi, como eu falei, né, bombou esse post de ontem, em parte também porque eu consegui, né, o relato lá de uma fonte exclusiva que conhece pessoalmente o tal do pernambucano bacana de esquerda, e que me contou que esse namoro é antigo, a notícia, entre aspas, que para mim isso não é notícia, estava guardada na gaveta para ser, né, solta no momento de crise. Aquela assim, gente, tá batendo água no pescoço, o que a gente faz? Abre a gaveta e pega a Fátima Bernardes transando com um esquerdista gente boa para dar dor de cotovelo. Ela já dá o cara há muito tempo, e vice-versa, ele já dá a ela, porque não tem essa coisa do homem ser, não é machismo aqui. Eles já se curtem há muito tempo, virou notícia de uma hora para outra, Rômulus. E aí isso é jornal velho, isso é jornal velho. E aí eu sou obrigado a fazer uma breve retrospectiva de toda, porque como eu falei ontem no nosso esquenta, para mim, o que aconteceu da terça-feira à noite, quando vazou o áudio, até ontem, que chama em inglês um case study, um caso para estudo clássico de estratégia de comunicação política, informação contra informação e diversionismo. Então, primeiramente, saiu o áudio. No dia seguinte, como o áudio era longo, né, e era muito técnico, porque o Vadir Bamuz é um advogado, um excelente advogado, e fez perguntas técnicas para outro advogado, que é Tacla Luran, eu, ciente disso, e também sendo advogado, resolvi fazer um resumo com a tradução para o público leigo, e esse resumo viralizou. Eu lembro que você me contou que até onde você tinha visto, tinha mais de 200 mil acessos só no site do Cafezinho. No meu também uma porrada, e todos os outros blogs que replicaram, não tem nem a conta disso. Em vista disso, isso na quarta-feira de manhã. Então, o áudio saiu terça-noite, na quarta-feira de manhã eu soltei o resumo bomba. Em vista disso, na quinta-feira de manhã, a Folha de São Paulo publica um artigo rebatendo o meu resumo, mas assim, com argumentos ridículos, como o que você falou com o Luiz Cláudio, que um dos problemas pelos quais, em virtude dos quais, eles não podem ouvir o Tacla Duran, é porque teria que fazer tradução do português para o espanhol e do espanhol para o português. É uma dificuldade de traduzir, não é? Então, aí era uma das justificativas que realmente não era interessante, não é importante ouvir Tacla Duran, porque tem um problema de tradução, entendeu? Então, não, vamos deixar lá, porque vai dar, vai demorar muito, vai dar trabalho. Português e espanhol são línguas tão diferentes, né, que traduzir vai ser... Imagina, não deve nem ter tradutor de português para espanhol, mas... muito difícil, são línguas tão incompatíveis, né? Pois é. Não são latinas, aí, então... não tem origem... na filologia românica, elas não têm nenhuma relação, né? É uma coisa absurda. Traduzido é muito difícil. Então, é uma canalice sem fim, Rômulo, resumindo.
Tá? De manhã, a Folha soltou isso, mas aí não funcionou, porque logo na saída eu botei uma réplica contando essas coisas e destruindo. E aí eles apelaram, né? A água começou a bater na cintura. Falaram, gente, está na hora da Fátima Bernardes. Soltaram a Fátima Bernardes. Aí você, com essa experiência, né, de comunicação e de estratégia de comunicação política, no ato pegou, gente, isso aí é fake news, isso aí é para virar a pauta da semana, que é Tacla Duran. E aí viralizou aquela sua postagem também, aí não colou a pauta da Fátima Bernardes. Aí eles apelaram mais uma vez. Na sexta-feira, o Estadão lançou a fake news do acordão PT-PMDB para salvar os corruptos. Que era o quê? Para a militância, eles queriam atrair a militância do PT para ficar discutindo no Twitter, gente, eles são golpistas, vai se aliar com ele de novo, vai trair, e não falar de Tacla Fura-Bolha. Pois é. E sobre esse assunto do PMDB e PT, já que o pessoal gosta de frase para sair defendendo como tese de mestrado, eu falo o seguinte, a culpa do PT ter que se aliar ao PMDB e a outros partidos que fizeram parte da base do golpe é sua. Porque quando Dilma, em 2013, pediu para que você fosse para a rua pedir, forçar como é que chama? Reforma política, você ficou chamando Dilma disso e daquilo, ficou com vergonha de sair para as ruas. Então não venha com esse papo. Enquanto não houver reforma política, tem que haver acordo, senão ninguém governa. A culpa é sua, que vota em pastor da sua igreja, que só quer lhe roubar, que está votando em reforma trabalhista para acabar o direito do trabalhador, segurando o Temer no governo, esses caras da bancada do boi que você votou porque recebeu uma gorjeta deles, a culpa é sua. Enquanto não houver uma bancada séria, e não é só votar em presidente, temos que votar em senadores e deputados, então não venham para cá, porque sem acordo ninguém governa. Entendeu? Temos que lutar aí pela reforma política. Reforma política. Agora vamos voltar para Tacla Duran, Lava Jato e Vadir da Moça. Eu preciso só concluir da diversionismo, porque aí agora é assim, o escândalo dos escândalos. Aí, como essa coisa do PT e PMDB não colou também, aí eles apelaram de vez. Falaram assim, o que a gente pode fazer? O pessoal está falando do Tacla Fura-Bolha, domingo essa entrevista vai bombar. Aí eles falaram, chegaram, né, à apelação das apelações. Vamos fazer o seguinte... Vamos pegar um ministro do STF, que ano que vem vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, ele que vai mandar nas eleições. Vamos fazer ele dar declarações para a Folha, que vão chamar muita atenção e muita repercussão, especialmente no campo da esquerda, porque eles vão ficar falando disso, né? Criticando o Fux, falando da peruca dele, né? Porque o Fux tem aquela perucona. Vão ficar falando disso para zoar e não vão falar do Tacla Fura-Bolha. E aí o que foi? Fux foi para a Folha dizer que ele, como presidente do TSE, não vai permitir que Lula seja candidato, uma pessoa que tem condenação. Ele não poderia ter feito isso porque ele é um juiz, ele vai provavelmente julgar esse caso, e fora toda a questão de ser já inconstitucional, porque ele está acabando com a presunção de inocência, ele está produzindo efeitos para uma sentença, e negando até a própria jurisprudência do TSE, porque recentemente houve um julgamento que foi julgado exatamente isso, um prefeito que tinha uma condenação já em segundo grau, mas ele tinha um recurso que estava pendente, e o TSE, você veja, com a presidência de Gilmar Mendes, decidiu que ele poderia sim tomar posse, tudo perfeitamente, concorrer e tomar posse sem problema nenhum. Então, até contra a jurisprudência ele está indo. Eu vou falar uma coisa aqui sobre o Fux, tá bom? Baixa a bola, Fux. Baixa a bola. Quando eu falava sem medo aqui, desde o ano passado, de Gilmar Mendes, tá? Vocês estão vendo hoje aí quem é Gilmar Mendes. Um empresário, não é? Que se desmoralizou no afã de ter que defender a sua quadrilha, da qual o Aécio Neves faz parte. Não tive medo, sustento, estou falando da Suécia aqui, a justiça da Suécia é muito séria e me protege, tá bom? Fux, baixa sua bola, que você tem telhado de vidro, tá bom? Lave a boca para falar de Lula. Deixa eu falar aqui com o Fux direto, que ele vai assistir. Lave a boca para falar de Lula, Fux. Você tem telhado de vidro, tá bom? Baixa sua bolinha, porque a equipe de jornalistas internacionais que investiga a sua vida é muito grande, certo? E a gente vai pegar você na esquina se você falar merda, tá bom? Baixe sua bola. Baixe a sua bola, Fux. E você sabe do que a gente está falando. Cabral, vou falar um nome aqui para você. Cabral, tá bom? Cabral. Vou falar de novo. Cabral. Você sabe do que é que eu tô falando, não sabe, Fux? Pois é, baixe sua bola para falar de Lula, tá bom? Vamos lá, Rômulus. Pois é, Wellington. Cabral é recente, né? E você tem que lembrar que o Fux,
ele é juiz de carreira, né? Trabalhou muito tempo no Tribunal de Justiça do Rio, né? Depois muito tempo no STJ e depois chegou ao STF. Então, é muito tempo prolatando sentenças, né? Sentenças. Então, eu queria só lembrar que eu sou do Rio de Janeiro, eu sou advogado, eu conheço muita gente lá, né? E o ministro Fux tem, né, é muito conhecido, tem reputação no Rio. Então, é só isso que eu queria lembrar também. Pois é. Olha, a gente já estourou também o tempo do live aqui, foi maravilhoso, audiência do cacete. Wellington, por favor, eu preciso passar um recado, então, fazer super resumido, mas só de algumas críticas que eu tenho que fazer em relação a esse tema, porque é relacionado. Fica à vontade, Rômulo, o programa não é mais meu. Aqui, primeiro que não é nem um programa, mas é um live aqui, meu e seu. Então, a questão é que você não está aparecendo. O que é isso? Você manda aí. Tô aqui, ó, bebendo água, ele ouvindo para aprender. Você é fera. Vai lá. Vamos lá. Olha só, eu queria dizer o seguinte. Eu defini o título dessa parte do meu comentário como Me ajuda a te ajudar. Tem essa expressão, né? Poxa, me ajuda a te ajudar. Quando você vê aquela pessoa fazendo merda, você fala, não tem como eu te ajudar enquanto você não se ajudar. Então, me ajuda a te ajudar. E isso vai, agora eu vou falar, me ajuda a te ajudar para várias pessoas, né? E, pessoas de lideranças na esquerda, principalmente porque eu já critiquei no meu blog, né, meu blog pessoal, não tem nada a ver com você, Wellington, não tem nada a ver com o Cafezinho, alguns sites, né, da imprensa alternativa que escolheram, por seus motivos, né, não sei, né, cabe a eles dizer, não repercutir a entrevista do Miguel do Rosário com o Vadir Damus e tampouco repercutiram na semana passada o meu resumo que, né, dizia para as pessoas claramente, para quem não é advogado, o que Tacla Duran estava dizendo e qual era a consequência. Uhum. Esses sites preferiram publicar uma transcrição bruta, sem nenhuma análise, sem tradução do juridiquês, e pior, sem nenhuma inferência, conclusão, ou seja, um documento enorme, porque foi um depoimento tomado por mais de 1 hora. 1h10. Eu tenho certeza que ninguém leu, entendeu? E aconteceu, eu não entendo o motivo, e quero aqui, em público, convidar esses outros veículos a se somarem ao nosso esforço, porque a hora é de união. Eu quero parabenizar Miguel do Rosário, que está assistindo a gente aí, ele que é o dono aqui do blog, é o editor-chefe do blog, é o chefe de todo mundo aqui, manda na zorra toda. Miguel, parabéns. Você ontem escreveu uma página muito bonita na história da resistência brasileira através de uma comunicação séria. História da internet. A história da internet. E você já mandou recado para mim, já ouvi, de que você vai apresentar documentos. E eu estava aqui avisando ao público, Miguel, que a gente vai apresentar em capítulos, em novelas, para torturar aqueles canalhas da Lava Jato que fizeram isso com mentiras. Só que você vai apresentar documentos. Vazamento a conta-gotas. Vazamento a conta-gotas. Então, se os outros blogs não aderiram por ciúme ou por vaidade, ou por queriam lançar antes, Miguel, o furo aí jornalístico é seu, parabéns. Você que conseguiu, tá de parabéns. Toda a equipe aqui do programa, que é um programa do blog, que fique claro isso, está muito orgulhosa do seu trabalho. Foi um esforço coletivo, todos os colunistas do blog, todos os seguidores do blog, todos os amantes da democracia se engajaram para divulgar a entrevista, bateu o recorde, derrubou o site. Foi uma coisa fantástica. Tem aí o Facebook bloqueando todo mundo que compartilhou, o YouTube mentindo, dizendo que a gente só teve 3.000 visualizações, etc. Mas, Miguel, parabéns a você, parabéns ao Cafezinho por esse fantástico trabalho. Pode se gabar, Miguel. Hoje pode ficar inchado, porque o trabalho foi fantástico mesmo, sem vaidade, mas é aquele inchaço da satisfação de ter feito um bom trabalho. Parabéns, e é essa luta que o brasileiro quer. Porque o brasileiro não estava acostumado a acompanhar verdades. O brasileiro estava acostumado a ter que perguntar à Rede Globo, que é parte do crime, se aquilo era verdade ou mentira. E hoje, uma mídia que não recebe verba nem pública nem privada, porque as empresas privadas ficam com medo de patrocinar a gente, com medo de represália de um judiciário canalha e de políticos corruptos que estão no poder, e aí a gente faz isso aqui com muito ativismo, sim. Não tenha medo dessa palavra, não. É jornalismo com ativismo. E nós vamos vencer, porque a verdade sempre prevalece. Tá bom? Parabéns, Miguel. Eu sei que você está acompanhando a gente aí. Vamos lá, Rômulo, para terminar o live aqui. Muito justo esse registro. Então, ao fazer as minhas críticas, eu quero dizer o seguinte,
É lógico que isso é um posicionamento pessoal meu, né? Que eu faço críticas eu sou muito duro nas minhas críticas no meu blog, meus leitores já sabem disso, estão acostumados. Então, não quer dizer que o Cafezinho endossa as minhas críticas, nem você. Então, ao mesmo tempo, eu quero me dirigir às pessoas que eu vou criticar, dizendo que se eu estou criticando, se eu estou dando importância a isso e gastando meu tempo, é porque eu quero ajudar e que eu quero que isso, né? Eu quero ajudá-los, eu quero, né, contribuir. E então eu vou passar a minha listinha de eventos do fim de semana em que eu acho que a pessoa precisa nos ajudar a ajudá-las. Em primeiro lugar, eu queria falar com muito carinho a nossa presidente legítima até hoje, né, a presidente do Brasil eleita, Dilma Rousseff. Ela deu uma entrevista ontem ao Brasil 247. Na entrevista, eu quero até fazer uma crítica aqui construtiva para o Leonardo Artucci e para o Leonardo Stoppa, que estão lá na TV 247. Aquela entrevista foi gravada durante a semana, foi uma entrevista que foi transmitida ao vivo e eles botaram ontem pelo OBS como live. E que não é verdade, não é bom fazer isso. Não podemos dizer que é ao vivo o que não é ao vivo. Jornalismo é coisa séria. Cuidado aí, viu, Leonardo Stoppa? Cuidado aí, o Leonardo Artucci. Não pode dizer que é ao vivo algo que não é ao vivo. Isso pega mal pra cacete. Tá bom? Muito cuidado com a credibilidade para não queimar todo mundo da blogosfera. Vamos lá, Rômulus. Pois então, a presidente Dilma nessa entrevista disse algo importantíssimo. E assim, que eu saúdo e agradeço que ela tenha feito isso. Ela disse, né, a gente sempre está aqui batendo na tecla do referendo revogatório, e Dilma disse, abre aspas, apoio a ideia do Lula de referendo. Não será quebra de contrato. Estamos avisando. Não comprem, porque o que está sendo feito é ilegal. Ela é a presidente eleita do Brasil e, né, um pronunciamento dela nesse sentido é importantíssimo para a batalha jurídica do referendo revogatório. E por que eu digo isso? Porque o recurso dela contra o impeachment está sub júdice, que é a expressão que se usa para dizer que ainda está pendente de julgamento. Não foi julgado, está lá na gaveta do advogado do PCC, o ministro Alexandre de Moraes. Então, não se sabe oficialmente se ela deveria ter sido destituída ou não, porque a Suprema Corte do Brasil não se pronunciou sobre isso. Então, teoricamente, amanhã ela poderia voltar a ser presidente. E ela está avisando, apoio o referendo, não será quebra de contrato, ou seja, não tem direito adquirido, não vai ter indenização, não vai ter juros, não vai pagar por benfeitorias, então, ou seja, petroleiras que vão lá furar e fazer não sei o quê, a gente vai pegar tudo o trabalho que vocês fizerem e não vamos pagar nada. Então, ela falou, estamos avisando, não comprem porque está sendo feito ilegal. Só que assim, então é o meu reconhecimento, agradecimento à presidente Dilma, mas eu quero criticá-la ao mesmo tempo, porque nessa entrevista inicialmente ela diz, eu apoio a ideia do Lula de referendo. E como você sempre diz aqui no programa, Wellington, a fulanização na política não é boa. Eu acredito que a bandeira do referendo revogatório está sendo construída pela coletividade brasileira, por todo o povo, por todo mundo, militantes, políticos, assessores, todo mundo está discutindo, já está na boca do povo. A pauta nacionalista, em detrimento dos entreguistas. Vai ser uma questão coletiva. Mas, se é para fulanizar, justiça seja feita. Quem lançou a ideia de referendo revogatório, então, para falar referendo do, é o senador Roberto Requião. Ele que lançou essa bandeira lá atrás, a qual a presidente Dilma, a senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, o presidente Lula aderiram. Ótimo, está aberto. E como eu disse, o senador Requião não fez patente, ele não quer se apropriar e dizer o referendo revogatório é meu. Ele quer lançar justamente para atrair para si todos os apoios de todo mundo que defende a soberania brasileira contra o entreguismo. Então, eu acho que não foi feliz a presidente Dilma em fulanizar e dizer que o referendo é do Lula, porque isso é injusto. Pois é. Registro feito, mas o importante é que ela aderiu, como você colocou, não é? Não vamos aqui também criar uma polêmica muito grande em cima disso. É o seguinte, mas eu vou fazer um pedido a ela. Sim. Já que ela está no referendo revogatório, né, e está apoiando a ideia, né, e está familiarizada, eu estou aqui mencionando o senador Requião, eu peço que ela, na qualidade de presidente eleita do Brasil e cujo afastamento está sub júdice, faça o mesmo que o senador Requião fez, que ela, não só de entrevista 247, muito bem, mas que ela escreva um documento
envie, notifique cada embaixada de Estado estrangeiro no Brasil com conteúdo disso que ela disse, que é ilegal, que vai ser tomado, que não vai respeitar, porque o senador Requião fez isso e eles não têm como alegar depois que eles tinham o que se chama em direito de expectativas legítimas com relação ao que eles estão fazendo. Então, ela fazendo isso, eles não vão ter esse argumento. Lógico, cumpre avisar. O senador Requião já fez isso, então ele já não pode dizer. Mas é claro que o que abunda não prejudica. Então, a presidente Dilma, na qualidade de presidente eleita, cujo afastamento está sub júdice, tem, na minha visão, a obrigação de mandar notificações para todas as embaixadas no Brasil e também para todos os grandes veículos de imprensa estrangeiros, traduzido em inglês. Se ela quiser, a gente traduz para ela, né? Pois é. A Ana Tomazini está aí. Ana Tomazini está aí. Camila está aí também. Você está aí para a gente traduzir para tudo que é língua aí. Tá bom? Pois é. Então é isso. Meu pedido, com muito carinho, sou muito fã da presidente Dilma, mas é isso. Eu acho assim, a questão da fulanização, de falar que é o referendo do Lula, eu acho que foi infeliz porque eu, cada vez estou tendo mais contato com pessoas que operam na política, políticos, e não só do PT, mas todo mundo que está nessa frente de resistência pela soberania brasileira. E eu vejo que algumas pessoas de outras forças políticas têm um pé atrás com o PT. E o que eles dizem, o que a presidente Dilma disse, me lembrou muito a preocupação que eles têm, que eles dizem o seguinte: o PT é muito fominha. Todas as iniciativas ele sempre quer tomar para si, sempre quer ser o protagonista, sempre quer dominar tudo e tem esnoba as contribuições das outras correntes, fica com uma atitude snob e quando alguém contribui para o PT, o PT age como se não fosse mais do que obrigação. Isso está causando, evidentemente, ressentimento e atrapalha muito o nosso projeto de união pela defesa da soberania e do povo brasileiro, do Brasil e dos brasileiros. Então, eu queria, vendo essa... Lógico, eu imagino que a presidente Dilma não tenha querido falar que o referendo é do Lula. Mas eu pego esse exemplo para lembrar isso, que eu acho que o PT tem que ser mais agregador, entendeu? Tem que ser mais federador e se unir a todas as forças que estão dispostas a defender a soberania e o povo brasileiro. Isso começa, presidente Dilma, no discurso. Então, vamos prestar mais atenção no que a gente fala. Pois é, não adianta dar muitas voltas, não. O que une os brasileiros, de um modo geral, hoje, inclusive os que foram enganados pela Globo, é a bandeira do referendo revogatório. Porque o brasileiro reprova Temer só tem aprovação dos 3 irmãos Marinho, 3%, cada irmão Marinho com a concentração da riqueza do Brasil representando 1% da elite brasileira, 3% para Temer por causa dos 3 irmãos Marinho. E 97% dos brasileiros reprovando. E por isso a bandeira que une hoje o Brasil é a bandeira do referendo revogatório, porque não dá para aceitar que o Brasil volte a ser colônia, não dá para aceitar que o Brasil volte à escravatura, não dá para aceitar que o Brasil seja vítima de uma invasão canalha dos Estados Unidos, como estamos vendo hoje. E por isso é que a gente vai encerrando aqui Wellington, deixa eu só dar 2 recadinhos super rápidos, por favor, você deixa? Vai lá, 2 minutos mesmo, Rômulo, tá Tudo bom? bem, 2 minutos, olha só. Deputado Vadir da Musa, eu adorei a entrevista sua, mas eu queria dizer o seguinte, eu acho que o ideal teria sido enfatizar apenas Tacla Duran naquela entrevista, porque tratando de outros temas, como Fux, Carmen Lúcia, acabou que deu eco às tentativas de fake news, de diversionismo do PIG. Então, para uma próxima vez, vamos tentar focar, como as pessoas estão com preguiça de pensar na militância, e são com eles que a gente tem que contar, quer queira, quer não, vamos tentar ser mais objetivo da próxima vez e tratar apenas do tema bomba da vez. E, finalmente, eu queria falar com uma pessoa que eu considero muito, admiro, sempre estou compartilhando, que é o deputado Paulo Pimenta. Eu assisti depois do Vadir da Musa a transmissão do Paulo Pimenta, muito boa, mas eu queria falar o seguinte: o Paulo Pimenta, respondendo às pessoas que estavam vendo, falou: vocês, aqui fulano está me perguntando quando que eu vou migrar para o VK. Ele falou: VK parece que é um tal de Facebook, um tipo de um Facebook russo, a gente vai ver e tal. Eu, pessoalmente, já falei com o deputado Paulo Pimenta sobre essa questão desde que a gente começou aqui a levantar essa lebre do boicote do Facebook. E eu vejo assim, eu entendo o deputado Paulo Pimenta. Ele, assim, reconhecidamente, dedicou muito tempo, esforço a construir a plataforma dele no Facebook, Ele está lá, vamos dizer, que outro deputado fica lá mais de 1 hora todos os dias, não tem fim de semana não, sábado, domingo, conversando com as suas bases, não só de eleitores, mas de vereadores, prefeitos do interior, entendeu? Eu sempre bato palmas para ele. Então, assim, ele botou muito esforço ali. E é evidente, há uma coisa em economia que se chama sunk cost fallacy em inglês, que seria a falácia do custo em que você incorreu. E o que é isso, traduzindo para o popular? É o seguinte, é um erro de pensar
que as pessoas elas tomam as decisões delas baseadas só na expectativa com relação ao futuro. Então, ela mantém uma empresa aberta só pensando no dinheiro que ela vai ganhar, quando, na verdade, não é isso. Né? Estudando a psicologia das pessoas, elas veem que a decisão também é muito influenciada pelo investimento, né? Pela dedicação emocional que as pessoas acumulam naquela empreitada, né? Naquele projeto. Então, quando o projeto está indo para o buraco, como é o caso, infelizmente, deputado Paulo Pimenta, de todas as páginas que estão se opondo ao golpe, né, que estão a favor da soberania no Facebook, porque o Facebook está aliado aos Estados Unidos, todas essas páginas estão indo para o buraco. Então, as pessoas que dedicaram muito esforço a desenvolver aquela plataforma vão sentir, né, assim, não, deixa eu tentar um pouco mais, deixa eu falar para as pessoas compartilharem mais, deixa eu falar para elas colocarem notificação para receber. Deixa eu falar, deputado Paulo Pimenta, isso não adianta. Eu assino a página do Cafezinho no Facebook para receber notificação de quando entra live. Eu não recebo, já tirei vários print screens, eu não recebo. Notificação não adianta, porque eles não estão notificando. Tem matérias da imprensa estrangeira falando isso, que eles não mandam mais notificação. Então, eu vi o senhor ontem, deputado, conclamando seus seguidores a compartilharem, marcarem a notificação. Eu estou avisando o senhor mais uma vez, não adianta. A plataforma Facebook, infelizmente, está fadada ao fracasso para a esquerda. Então, quanto antes esse senhor migrar para uma nova plataforma, como, por exemplo, o VK, maior será o número de pessoas que daqui a um ano, nas eleições, vai estar nessa plataforma. Quanto mais for empurrado com a barriga, menos pessoas vão fazer a migração. Então, eu conclamo, não só o deputado Paulo Pimenta, que tem muita influência na rede social, muito admirado, né, pela militância, pelo respeito que ele tem para os eleitores, eu conclamo ele a realmente dar mais atenção a isso e organizar a migração. E ele, né, que sabe disso, que é a pessoa do PT, que tem maior know-how de redes sociais, que converse com todos os seus colegas, que converse com os senadores. Eu já falei com figuras do partido também sobre essa questão. Eles ficaram de ver como isso seria feito, mas assim, tem que fazer uma migração coletiva para uma rede social confiável, porque do jeito que está, são cordeirinhos caminhando para o abatedouro. Com certeza. Esse meu recado, Wellington. Muito bom recado. É bom lembrar que o Facebook é a Globo piorada, hein? Nós estamos lá no VK, hein? Já estamos lá. Vou começar a transmitir ao vivo também. Quando eu começar o programa aqui agora no Facebook, já vou começar também a transmitir no VK. Tá? Isso, e tem uma sugestão. Eu queria que, para a gente ter uma ideia, que todo mundo que está nos assistindo deixe nos comentários quem já tem VK. Não tem desculpa. O VK é russo, mas está em português. Não tem nem que preencher formulário, porque dá para entrar nele com a conta do Facebook. Então, assim, não tem desculpa. É só a preguiça, né, e o apego a um hábito antigo. O VK é igualzinho ao Facebook. Então, tem assim, mas eu não vou saber usar, como é que compartilha, como é que... Vai saber. É idêntico. Então, assim... Com a vantagem, né? Lá você pode eliminar um bocado de gente chata que ficava enchendo o seu saco aí no Facebook, né? Isso aí. Deixa o chato só aí no Facebook. Vamos orcutilizar o Facebook. Deixar só os chatos botando ursinhos, aquelas árvores de Natal, bom dia, aquelas coisas que brilham. Deixa tudo isso aí para o Facebook. A orcutização do Facebook. E vamos falar sobre coisa séria lá no VK. E o Cafezinho também vai botar direto no blog. O Cafezinho também vai transmitir os programas diretamente no blog, num canal que o Miguel está criando aí. Eu vou até acertar com o Miguel, isso vai ser amanhã a nossa conversa. Era hoje, mas vai ficar para amanhã, né, Miguel? Então, a gente vai acertar muita coisa aí, vai ter muito avanço, né? Porque a eleição já começou, o Cafezinho antecipou as eleições. O Cafezinho com Tacla furaram a bolha do PIG ontem, mostrando documentos e tudo isso que foi dito aqui, você vai acompanhar. Vai mostrar mais, né, Wellington? Vai mostrar muito mais, tá bom? Obrigado, Rômulo, obrigado a você que participou desse live aqui, exclusivo sobre Lava Jato, Tacla Duran, Miguel do Rosário, Vadir Damus, a entrevista que foi fantástica e o Miguel já deve estar lá com o dedo nervoso. Histórica. Miguel já deve estar lá com o dedo nervoso, digitando para publicar no blog O Cafezinho os documentos e um texto fera, mostrando que o Dedê, né? Dedê não é Dedé Santana, não é Deus, não é Deus dará, Deus duvida, não. É o Daltan Dallagnol, que está lá no pacote de sacanagens que o Tacla Duran mostrou com e-mail, com prova, tá bom? Um abraço para você. Amanhã às 6 da manhã o programa Cafezinho no WC está de volta. Isso aqui foi um live exclusivo sobre a questão da Lava Jato. Obrigado por ter participado. Obrigado, Rômulus. Obrigado, Wellington. Obrigado a você que está nos ouvindo. Gente, sempre lembrando, Tacla fura bolha, vamos falar sobre isso a semana inteira e vamos sempre falar também de referendo revogatório. Ah, sim, hoje é segunda-feira, a gente tem que falar também sobre a Lei Cancelier. É verdade. Certo? Para terminar aqui,
A lei Cancelia que foi tocada ontem, o assunto foi tocado pelo Miguel do Rosário com Vadir Damus, sim. que é muito importante que os deputados tirem da gaveta. Os deputados... Não, essa semana a votação, Wellington. Isso, exatamente. Semana, os deputados então, votem para acabar com a meganhagem, esses absurdos dos concurseiros contra a política. Esses canalhas que aí mostraram que são moralistas sem moral, certo? Precisam receber um freio de arrumação, tá bom? Deputados, vamos aí aprovar a lei Cancelier, que acaba com a farra desses concurseiros da justiça, acaba com a república da meganhagem no Brasil, tá bom? Wellington, os deputados estão sequestrados sob chantagem de dossiês dos procuradores. Então, pelo amor de Deus, deputado, seja esperto. Essa lei do abuso de autoridade é a sua alforria. Pelo amor de Deus, eles estão chantageando hoje, bata de frente, em frente, porque aprovando essa lei, eles não terão mais esse poder. Vamos ser espertos, minha gente. É isso aí. Um grande abraço, Rômulo, a você que acompanhou. Obrigado pela companhia. 6 da manhã tem cafezinho no WC. Amanhã o programa vai mudar de nome. Não amanhã, mas esse programa, Cafezinho no WC, que terminou hoje mais cedo, e esse é um live exclusivo, vai mudar de nome, porque o Rômulo vai dividir a tela comigo, e o WC foi uma brincadeira que fizemos entre o horário que as pessoas estão no banheiro e o meu nome e sobrenome, Wellington Calazans. Então, vamos mudar, deverá ser expresso da manhã, porque um expresso é um café bem forte, logo de manhã, e eu e o Rômulo vamos ficar apresentando, até porque no dia que o Rômulo não puder, eu vou estar, no dia que eu não puder, o Rômulo vai estar, e aí a gente vai mantendo o programa sempre no horário, tudo certinho como deve ser. Obrigado. Tchau, Rômulo. Tchau, você. Valeu. Tchau, tchau.